Agora sim. Boa noite, colegas. Eu estou, em verdade, eu vou pedir ajuda para alguém do MPF aqui para me conseguir um suporte só para a câmera, para a gente poder fazer uma panorâmica da mesa. Você me ajuda, Ana, por favor, ou favorito? Porque, como a gente tentou durante um bom tempo, e agora finalmente a gente conseguiu, nós estamos, pela primeira vez, transmitindo uma reunião do GENAI ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouco a gente começa a dar, talvez para vocês, alguns indicadores aí de quantos colegas estão online, mas, enfim, pela primeira vez, o GENAI está ao vivo para todos os estados da federação. Inclusive com os painéis que vão ser apresentados pela Ana e pela doutora Júlia, que chega daqui a pouco. Nós temos, hoje, uma pauta que, a princípio, seria bastante longa, porque, enfim, nós temos um tema que é complexo, um tema que é dilatado, um tema que dá muito trabalho para nós, é um tema que vai muito para além das funções da própria corregedoria, que é um tema que envolve a questão dos projetos, o monitoramento, medição de projetos. Enfim, nós poderíamos ter tido nesse encontro a primeira oportunidade nossa de fazer o nosso encontro paralelo não noturno, né? Talvez a nossa oportunidade de tirar essa capa de Batman, de se desfazer desse papel de morcegos das corregedorias que a gente exerce, de esperar terminar o trabalho dos corregedores para daí trabalhar. Mas eu até tenho uma sugestão de encaminhamento aqui que eu gostaria de fazer com os senhores, já ab início, até antes mesmo de qualquer coisa, porque eu preciso desse respaldo dos senhores. Eu tive essa conversa, fiz essa tentativa, mas, enfim, existem entendimentos mais variados entre os corregedores do Brasil, a gente precisa respeitar isso, eles são, afinal de contas, os nossos chefes, e, de qualquer forma, a gente precisa administrar isso politicamente e com um pouco de calma. E eu vou fazer uma segunda tentativa para o quinto encontro, para que a gente não tenha que sair daqui correndo para tentar pegar o finalzinho do home service no hotel. Se a gente tiver uma votação unânime aqui, eu posso e vou tentar, junto ao CNCG, em nome do GENAI, com o argumento de uma propositura aprovada à unanimidade, um pedido para que o próximo encontro, que eu levaria ao anfitrião, em primeiro lugar, por uma questão de logística, e depois à presidência, para que, num dos 3 períodos utilizados, as equipes sejam liberadas para a gente fazer as nossas reuniões, e aí eu me comprometo a fazer toda a fundamentação, no sentido de que os nossos encontros também servem às corregedorias, eles também são úteis. Então, enfim, sem mais delongas, eu ponho a votação e peço aos senhores que digam se concordam com isso e se avalizam nesse encontro, através dos seus nomes, me autorizam a procurar a presidência do CNCG e o próximo anfitrianato para a postulação disso. Maurício. Douglas, qual seria a proposta especificamente? Só para a gente entender em que termos que vai... Maurício, seria de que um dos períodos, porque os encontros do CNCG normalmente acontecem durante toda a quinta-feira e amanhã de sexta, de que um dos períodos, ou em um dos períodos, as assessorias fossem liberadas para que o encontro do GENAI acontecesse
num ambiente separado, para que nós não precisássemos fazer como estamos fazendo hoje, assim como foi feito em Manaus, assim como foi feito lá em Curitiba e como foi feito em Gramado. Acompanharmos todo o encontro dos corregedores, para depois, ao final deles, termos que fazer toda essa substituição de prismas, todo esse trabalho, e, de repente, em algumas ocasiões, como aconteceu num deles, às vezes até perder a oportunidade de um jantar, alguma coisa assim. Sobre essa questão, o senhor gostaria de colocar o contexto aí? Porque é o seguinte, o formato das reuniões, né, do CNCG, ele realmente é muito curto, né? Sim. Normalmente uma quinta-feira o dia todo, né? E sexta-feira pela manhã. A parte da participação dos corregedores gerais nessa programação, um dos aspectos que nos levam também a acompanhar os corregedores gerais nessas reuniões para, eventualmente, algum suporte, né, de assessoria, né, relativamente às atribuições deles nas corregedorias. E, como esse formato é muito curto, né, eu me preocupo com essa nossa desvinculação, principalmente, e aqui falo especificamente na minha situação, porque eu sou secretário, né, do colegiado, né, da presidência, e sou responsável, inclusive, por redigir as atas, né, das reuniões. Eu teria alguma dificuldade para me desincompatibilizar das atividades, das reuniões do Conselho Nacional, por conta dessa atribuição específica, né? Sim. Então, eu tenho essa preocupação com relação a essa nossa desvinculação, ainda que por um curto período. Acredito que, com esse formato diminuto, né, da reunião dos corregedores gerais, né, como eu falei, uma quinta-feira inteira e a sexta-feira pela manhã, realmente fica difícil da gente fazer uma programação paralela e de forma autônoma, né? Acredito que, com suas limitações, lógico, tem funcionado, né? Eu participei da última lá em Curitiba, né? Eu sei que às vezes fica meio espremido, né? Mas nós temos essas dificuldades que realmente me preocupam, né? Então, só para colocar essa situação aí, para ver de que forma que nós vamos encaminhar isso aí, né? Eu tenho plena consciência, Maurício, dessas dificuldades, mas acho que nós poderíamos tentar um diálogo, até porque a pauta das reuniões do CNCG, ela é intercalada com alguns momentos que, quer me parecer, não demandam uma atividade muito dinâmica, ou não demandam muita concentração das assessorias, como, por exemplo, aqueles instantes em que a sessão se dedica à outorga de homenagens, por exemplo. Ou, por exemplo... Se bem que desculpa te interromper, mas se bem que esse período é um período relativamente curto também, né? Sim. Que nem hoje foi... A última que foi mais extenso, porque tinham, acho que 8 ou 9, mas normalmente são 2 ou 3 que recebem. Numa dessa de 8 ou 9, corresponde, às vezes, à totalidade de uma reunião do GENAI, né? Mas, enfim, nós temos as atas do GENAI, por exemplo, elas também são lavradas, porque gravadas em vídeo, né? São lavradas posteriormente. Enfim,
os detalhes logísticos. Eu acho que a gente, se a gente for, não que eu não me disponha ao debate, pelo contrário, mas eu acho que a gente acaba atrasando mais ainda a pauta hoje, que já é bem apertada. Havia uma previsão de acabar às 5h30 e se estendeu até às 6 e pouco, inclusive por conta de uma questão que já era polêmica, né, era tensa. E acho que se a gente atrasar mais ainda por conta desse debate, fica precluso. Então, diante da ausência de unanimidade, por conta da dissidência do colega Maurício, eu retiro a propositura e é para gravar. Não teria condição de vir um outro colega lá do Paraná que participasse do GENAI enquanto você ficasse, para que a gente pudesse fazer essa reunião num horário concomitante? Eu sinceramente, dadas as nossas peculiaridades lá da nossa equipe, né, eu acredito que seja difícil a gente destacar mais um para vir, né? Entendi. Nossa equipe lá é um pouco reduzida, acho que vamos ter alguma dificuldade nesse sentido, né? E eu realmente não consigo me desvincular. Lógico que isso é uma questão específica minha, porque eu tenho essa função no colegiado, né? E eventual situação que surja aqui, enfim, sou secretário ali Mas administrativo do conselho, vai ver algum assessor que vai secretariar quando o seu corregedor for o presidente exatamente, do colegiado. Bom, fica retirado o encaminhamento, então. Posso dar uma ideia, por favor, de repente, Nathalie. uma sugestão? Eu acho que durante os trabalhos mesmo fica complicado, porque a gente acaba vindo para cá para fazer assessoria do corregedor, né? No nosso caso, da corregedora. Eu não me sentiria muito à vontade de não estar presente e, de repente, ela precisar de uma informação, enfim, ou de algum auxílio, e eu não estar aqui. E se a gente, agora, não sei, lançando uma ideia, ao invés de fazer essas reuniões, em todas as reuniões do Conselho, nós fizéssemos a cada 2, por exemplo, e viéssemos antes. Então, faríamos essa reunião, por exemplo, na quarta-feira à tarde. Porque acho que a maioria das pessoas acabam chegando no dia anterior, não? Você diz agendando as reuniões do GENAI para a véspera da Só que aí, ao invés de ao invés de a gente fazer 6 no ano, faríamos 3, por exemplo, mas a gente teria um tempo tão produtivo, né? Porque nós teríamos um período todo para discutir, que talvez valesse a pena mais do que o final do dia, que já está todo mundo cansado, enfim. Não sei, a título de ideia. Acho ótimo. Faria 3 reuniões. Por exemplo, se são 6 no ano, fariam 3. A gente teria, por exemplo, um período, vamos supor, sempre quinta e sexta. A gente marcaria 3 no ano e na quarta, no período da tarde. Primeiro, a gente estaria tudo mais descansado para poder debater os assuntos e teria mais tempo. Por exemplo, começando às 14 até às 19, que fosse, teria mais tempo para discutir, fazer uma pauta com assuntos que fossem, talvez, de interesse e mais proximidade das próprias assessorias no dia a dia, entendeu? Poderia vir mais assessores, não necessariamente aquele que acompanha sempre o corregedor nas reuniões, porque eu, acompanhando aqui o que a Nathalie falou e o que o Maurício colocou, eu acho justamente isso. A gente está aqui num primeiro momento, a gente tem a reunião do GENAI, no final da tarde da quinta-feira, já para a noite, praticamente. Essa ainda está começando antes. Aquela do Paraná começou quase 8 horas da noite. Começou às 8. Né? Quer dizer, nós já estamos cansados para debater os assuntos, não é verdade? Quer dizer, então eu acho que não fica sendo muito produtivo. E acho que a gente abandonar aí o corregedor. A gente está aqui justamente para dar esse apoio, porque a gente nunca sabe o que acontece na reunião deles. Né? E justamente naquele período, às vezes, que a gente está na nossa reunião... Eu não sei, se vocês até me permitem até fazer uma colocação até na condição de coordenador, eu tenho que montar a pauta. Quando se aproxima uma reunião do GENAI, vocês percebem que eu começo a fazer provocações no grupo a respeito da pauta. No primeiro encontro, não sei se vocês têm essa recordação,
nós limamos uma série de pontos da pauta. Lembra, Simas? Nós selecionamos 2 pontos, foram 2 debatedores, e teve outros 2 que nós convertemos em grupos de trabalho. Então, mas De tantos pontos. E depois aquilo foi ficando escasso. Isso, mas é que eu acho que é justamente por a Por gente esse- estar pela fazendo... frequência. Não, e por quê? Porque eu acho que a gente chega a fazer as nossas reuniões, como hoje. A gente chega num fim de dia, cansado, entendeu? É. Desde as 9. Ontem nós praticamente todos viajamos, chegamos de viagem, entendeu? Mas Quer dizer, eu acho que isso não estou torna, porque tanto que eu acrescentando vou ao que o lembrar- Simas está dizendo. Não, então eu vou lembrar até um detalhe, que eu acho que alguns participaram ou não, de uma reunião de assessor de corregedoria, que teve em 2000, e nós estamos em 2019, deve ter sido em 2017, 2016, A de Brasília? que foi no Ministério Público Militar, Foi. até aqui, que foram 2 dias só de reunião de assessor de corregedoria, Foi. que foi profundamente proveitoso. A temática que foi discutida, tudo foi excelente. Mas por quê? Porque era destinado o período para aquela reunião. É. Né? Porque assim eu acho que a gente fica muito cansado, já estamos cansados, o raciocínio já está lento, pelo menos para este aqui, que já tem mais de 50 anos, entendeu? Né? Então, eu acho que seria interessante, talvez, a gente conseguir obter, junto às nossas corregedorias, a possibilidade de chegar na quarta-feira à tarde e fazer um encontro mais produtivo. E aí, inclusive, porque tem um outro aspecto, se a gente for fazer paralelo, aonde a gente vai fazer o paralelo? Quer dizer, aonde dentro da logística e de estrutura, por exemplo, vamos supor que fosse aqui em Brasília, teria que ter outra sala semelhante a essa, ou menor que fosse, mas com todo esse aparato. Quer dizer, ficaria mais uma dificuldade no meu ponto de vista. A tua ideia, eu te confesso, na verdade, eu estou acrescendo a tua ideia pelo meu papel, me traria mais facilidade de organizar 3 pautas por ano do que 6. Porque eu confesso que eu tenho tido, a cada reunião, mais dificuldade, porque o grupo se reunir e elencar temas polêmicos ou temas de importância veemente. Então, e tem que ser polêmicos, mas não muito, porque a gente tem pouco tempo para conversar, porque está todo mundo cansado. Achar temas Essa é a dificuldade. novos e relevantes a cada 60 dias para a gente se reunir nacionalmente e discutir, a coisa está virando prova de gincana. Né? E, às vezes, fazer isso num espaço maior, a gente acumula mais necessidades. Você pensa assim também? Porque, veja, é sempre uma agonia, né? A gente não saber que horas que vai terminar, enfim, que horas que a gente vai começar, é uma dificuldade. E eu, sinceramente, acho inconciliável, incompatível, né? A gente vai ter... as reuniões paralelas, né? Porque, realmente... eu acho que, essencialmente, né, um dos fundamentos pelos quais a gente está aqui é na condição dessa assessoria mesmo. Né? Exatamente. Porque isso a gente pode surgir a qualquer momento. Né? Exatamente. Talvez alguns estados tenham algum reflexo, porque a gente sabe que a gente tem aproveitado as reuniões do CN e do CG para fazer as reuniões do GENAI. A gente sabe, a gente precisa ser realista com isso, que o GENAI ele ainda é um grupo em consolidação. A gente sabe que existem corregedores e procuradores gerais que encampam a ideia e acham ela bacana e a apoiam, inclusive, de forma logística, e outros não. E isso demandaria o afastamento do membro um dia a mais da instituição. Isso implica... Mas a maioria vem no dia? Na véspera, não é? Bom, alguém se opõe à sugestão da Nathalie? Não? A gente pode dar por aprovado por unanimidade, então? Então, nós faríamos uma reunião a cada encontro e pularíamos o seguinte. Então, no próximo encontro que está previsto para onde? Goiânia. Não vamos para Goiás. E outro? O próximo é daqui a... Não é que não vamos, quer dizer, vamos, mas não faremos reunião do GENAI. O próximo já é em setembro, não é?
Não faremos reunião do Já GENAI. seria daqui a 4 Isso. meses o próximo. De repente, fazemos o próximo, por exemplo, e não faremos o último. É, Ou fazemos o último, enfim. Eu posso só dar uma opinião? por favor. Boa noite. Sou Ana Isabel, somos promotor de justiça do Piauí, e é a primeira vez que nós estamos indo ao encontro. Eu vim com uma expectativa muito grande para que a gente, porque nós estamos há 2 meses, né? E realmente as dificuldades e os desafios são imensos, né? Então eu vim assim com uma grande expectativa. E assim, não quero me indispor com nenhuma das propostas. Só acho assim que, apesar do Douglas ter dito que realmente é difícil fazer pauta a cada 2 meses, eu só queria lançar uma pergunta para vocês que estão há bem mais tempo do que eu. Essa dificuldade de a gente arranjar uma pauta é por falta de assunto para a pauta ou é porque, às vezes, a gente não tem tempo para estar aqui para discutir? Será que nós temos muitos assuntos a serem discutidos e questionados e outras pessoas, palestrantes, para virem aqui falar com a gente? Afinal de contas, nós somos os assessores e, de certa forma, influenciamos muito no estudo e tal do que as corregedorias necessitam. Essa dificuldade existe porque o tempo que a gente sabe que vamos ter é pequeno ou é por falta? Acredito que seja por conta do tempo. Então, assim, me causa assim, me dá pena dizer assim, porque assim, dinheiro público nós vamos gastar do mesmo jeito, porque nós vamos ter que acompanhar o corregedor. Então, nós vamos perder uma oportunidade de estarmos juntos para discutirmos coisas que são dos nossos interesses, né? Então, não sei, talvez talvez uma possibilidade fosse realmente ou a gente ficar um turno depois, né? Ou então vir um pouco antes. Porque eu acho assim, gente, se dissesse assim, não, nós não vamos vir, não vamos gastar dinheiro público, tudo bem, nós vamos estar aqui como assessores, fazendo a nossa função. Mas é uma perda de oportunidade de estarmos discutindo problemas que, na verdade, na prática, somos nós que vamos ter que, em muitos casos, oferecer uma linha de solução, né? Ou uma melhoria dentro dos nossos MPs. Então, eu não sei se... Mas não serei objeção. Eu tenho a impressão de que eu senti até uma terceira margem do Rio agora com o depoimento dela, porque a gente começou a falar de repente, uma sala paralela. Da sala paralela, a gente passou a falar de periodicidade, de repente, passou a falar de falta de pauta, e, de repente, a gente começou a perceber que, na verdade, nós estaremos aqui mesmo em todos os encontros, e se nós, em todos os encontros, nos reunimos à noite, nós vamos fazer o que a gente está fazendo aqui. Isso me faz lembrar Manuel de Barros, poeta lá do Mato Grosso do Sul. Repetir até ficar diferente. Eu acho que ela tem razão no seguinte, eu acho que o problema de falta de pauta, porque a troca de experiência, de assessoria de corregedorias, é muito grande. O que ela pode me trazer de experiência lá do Rio Grande do Sul, no dia a dia da minha correição, da minha atividade de assessor de corregedoria, talvez seja até mais rico para nós do que as próprias reuniões do Conselho Nacional de Corregedores. Entendeu? Porque a gente está ali no embate do dia a dia, de como fazer, a gente está vendo a vista do colega, o olho do colega, o trabalho do colega, tá certo? Então, eu acho que a gente tem muito assunto para ser discutido e para colocar em pauta. Mas eu acho que é muito assunto que não dá para discutir, até porque eu acho que se o grupo está ganhando corpo e está se evoluindo, tá certo? A gente já está na terceira, vai para a 4ª reunião. Está na 4ª. O período, na 4ª, quer dizer, o período tem que ser maior. Porque é difícil eu fazer uma pauta para prorrogação, com todo respeito, para prorrogação do outro encontro. Quer dizer, a gente fica aqui para fazer a nossa pauta, a gente monta uma pauta para 1 hora. Para 1 hora quando a gente já está cansado. Quer dizer, aí que pauta que a gente vai discutir?
É o que eu falei, quando a gente fez a reunião lá, que foi 1 dia e meio, 2 dias, não me recordo agora, só de assessoria de corregedoria, foi riquíssimo. E teve debate para o dia inteiro e para o outro dia. Sim, mas eu posso fazer uma sugestão de encaminhamento? Pois Se não. me permite uma proposta de emenda à sugestão da Nathalie, que eu achei fantástica. A gente faz, hoje é o 4º, a cada encontro, a gente pode separar entre os pares e os ímpares, a gente faz um encontro nacional, nos pares, por exemplo, com os assessores vindo um dia antes, e nesses a gente estabelece uma pauta com painelistas nos apresentando temas, debatendo com espaço para debate e tudo mais, com os colegas de cada estado, trazendo suas experiências, todo esse blá, blá, blá. E, nos outros, que sejam os ímpares, nós fazemos uma outra coisa, diferente do que é isso aqui, porque isso aqui nós estamos fazendo no formato de um encontro nacional. Nós estamos com prismas certificados e tudo mais, nós fazemos uma coisa menor, mais enxuta, que seria, na verdade, uma reunião do GENAI. Exatamente. Que nós podemos até não fazer aqui. Eu só sugeriria que fossem, então, feitos os encontros, mesmo nos ímpares, porque o próximo é só daqui a 4 meses. Então, para a gente não perder também muito o ritmo, exatamente. A gente faz o próximo nesse formato adiantado, a gente tentando chegar antes. Perfeito. E acho que o argumento para os nossos chefes, né, é que, olha, nós vamos diminuir os encontros, mas a gente vai querer mais qualidade, então a gente vai tentar ir antes, enfim. Eu acho que a grande maioria acaba vindo antes mesmo. Tanto faz pegar o voo de manhã ou pegar o voo à tarde, para o corregedor geral não faz diferença, né? Você sabe, Nathalie, uma coisa que eu percebi nesse ano, conversando com o Brasil inteiro, com todas as corregedorias do Brasil, se tu me perguntar o que é que tem fortalecido o GENAI, eu vou te falar, é o contato. A troca de informação, a troca de dados e tudo, o auxílio mútuo, isso ajuda. Mas isso é uma espécie de Google humano. Eu jogo ali no WhatsApp e, de repente, aparece um cara que é de uma corregedoria que eu nunca vi, que eu não sei se, na verdade, se é um cara mesmo, sabe? Ou se é algum EA da corregedoria mega moderna que eu não conheço, que está, de repente, me mandando o documento que eu quero. Porque eu nunca vi o cara e talvez eu nunca vá ver, porque às vezes o cara sai. É um Google humano, às vezes, aquilo ali. O que tem fortalecido o GENAI é esse contato, entendeu? É eu, de repente, precisar estar em São Paulo e eu te ligar e eu falar contigo com naturalidade. Eu, de repente, agora, eu já posso ir para o Piauí com facilidade, eu posso vir para o Distrito Federal com facilidade, eu vou para Santa Catarina com facilidade, vou para qualquer lugar com facilidade. Eu tomei chimarrão com a Dani hoje. É isso que fortalece o grupo. E eu tenho medo, aí que me deu um pouco de medo, de nós fazermos isso apenas 3 vezes por mês. Então, nós fazemos nos pares, nos ímpares. Por favor. Só fala no microfone para a gente gravar. Obrigado, Luiz. Boa noite. Guilherme, MP de Goiás. Ouvindo atentamente as colocações, as ponderações, ouvi com muita calma, Douglas, a sua fala inicial. Nós estamos formando um grupo em consolidação. E como essa fase de consolidação, acredito que esse espaçamento maior desses encontros, que pelo que me parece são produtivos, rico em conteúdo, e de certa forma tem agregado ao nosso trabalho finalístico diário, eu acredito que a depender da nossa disponibilidade, a depender também da nossa agenda nas nossas corregedorias locais, a gente manter tal qual a gente está fazendo agora. Mas com essa ideia, tal qual estamos fazendo nesse momento, eu digo em relação a conciliarmos a nossa agenda, de termos um momento de maior contato, mas num período anterior às nossas atribuições, na assessoria dos nossos chefes, mas, ao mesmo tempo, aderindo ao colega de São Paulo, eu acredito que a ideia é com que essa troca ela seja mais enriquecida, mas que a gente esteja aqui com a nossa capacidade de decisão plena. Eu acredito que a gente já está basicamente num nível quase de exaurimento cognitivo.
às 7 da noite, depois de tantos embates aqui, já fica até difícil para a gente tomar melhores decisões e, ao mesmo tempo, dar melhores encaminhamentos. Mas a ideia de um dia anterior, eu acredito que afetaria pouco a nossa rotina, as nossas atividades, já que nos deslocamos anteriormente, mas sugeriria um encaminhamento que a gente mantesse essa mesma continuidade, porque os encontros corregedores já são poucos, é um espaçamento de tempo de 3 meses, em média. Então, se a gente reduzir ainda mais, eu acredito que a gente possa perder a qualidade desse diálogo de debate. No WhatsApp é totalmente distinto, é diferente dessa troca aqui que é feita presencialmente. Então, eu sugeriria que a gente aderindo à colega, traríamos para um dia anterior esses debates mais ricos, mas manter a periodicidade com a agenda do CNGC. Desfigura, Nathalie, a emenda? Então, acho que tem razão, acho que dá para fazer em todas, só que fazer antes. Para a gente poder enriquecer, justamente ter mais tempo, certo. Tudo mais. Então, a gente faria, tipo assim, toda quarta-feira no período da tarde, a partir das 14 horas. Eu achei essa periodicidade interessante, porque a gente pode ter problema de quórum, né? Porque pode ser que haja algum tipo de dificuldade também para vir antes, né? Se forem todas as reuniões, né? eu fatalmente terei, porque quarta-feira eu faço júri. E só mais um detalhe, até o Maurício acho que pode esclarecer melhor, que ele está secretariando. E a possibilidade da estrutura na quarta-tarde é possível? Pois é, esse é um outro complicador também, porque quem organiza o evento, né, vai ter que ter essa disponibilidade, né? E aí não seriam 2 dias, né? Seriam 3 dias, né? Aí até, Maurício, eu acho que seria até indelicado da nossa parte levar ao doutor Moacir e levar à Corregedoria do Paraná esse problema. Eu acho que isso aí seria o caso de nós do GENAI procurarmos o anfitrião para solicitarmos ao anfitrião a antecipação da logística para quarta-feira. Sim, isso eu acredito que não dependa até porque da a nossa presidência porque justamente a questão da disponibilidade está com a organização local. Né? Por exemplo, vocês do Paraná estão negociando lá com Goiás como é que vocês vão fazer. Sim, se eles têm a disponibilidade. Né? Agora, para quem organiza... Se nós formos fazer em Goiás, aí eu vou ter que me entender com o corretor. Se a gente fizesse, então, assim, a próxima nós fazemos na quarta. E aí a gente vê como é a receptividade em relação aos nossos corregedores, como é que é o tratamento para conseguir espaço, como funciona, ver se é viável, como uma experiência. Acho que... Última sugestão da Nathalie é alterarmos a reunião de Goiás para quarta-feira, período da tarde, de forma em caráter experimental, e lá deliberar sobre as demais. Seria isso? Se a gente mantém o perfil que vai ser, o senhor retorna para ele. Sobre as demais, é fazer a experiência. Já está liberado. Já foi aprovado a unanimidade. Pelo que entendi. E aí avalia se vai ser todas as reuniões, se nós vamos fazer isso, se não, enfim. Perfeito. Tá, joia. Então, fica decidido que no de Goiás, o encontro de Goiás será na quarta-feira à tarde. Alguém se opõe? Aprovado? Oi? Depois eu te procuro. O Goiás está concordando. Agora vamos dialogar. Goiás está aprovando, né? Goiás fez parte do código de aprovação. Isso foi bom.